Na semana passada, duas ameaças preocuparam os pais e alunos de duas escolas aqui na região. Em Taubaté, um estudante teria entrado armado em uma unidade de ensino. Já em Pinda, um jovem enviou um documento com ameaças aos colegas de classe. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas não foram dados detalhes sobre os casos, já que envolvem menores de idade. Mas nós vamos trazer esse assunto aqui no jornal para orientar os pais sobre o comportamento dos seus filhos. Para isso, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Aline Campreger. Aline, primeiro queria te agradecer por estar com a gente aqui para a gente falar um assunto que, num primeiro momento, pode não ser tão bom, mas num futuro pode orientar muitos pais aí a evitar que coisas ruins acabem acontecendo. Sim, é um prazer estar aqui, João, e eu considero esse um assunto de extrema importância, sempre. Entrando no assunto, a gente teve aqui dois exemplos que aconteceram na nossa região. Como é que o pai e a mãe, ele pode identificar que algo no comportamento do filho está errado e que, de repente, ele está precisando de ajuda? Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa localizar é: o meu filho pode ser tanto uma vítima quanto um agressor. A gente precisa sair da ideia de que uma situação de bullying ou de ofensas ou de sofrimento escolar aconteça só por parte dos agressores. A gente precisa identificar esses dois pontos. Na maioria das vezes o agressor também sofre ou está demonstrando algum tipo de abuso em alguma esfera. Então a gente precisa olhar para os dois lados com acolhimento e com responsabilidade. É nossa responsabilidade cuidar dessas duas esferas. Só assim a gente vai conseguir diminuir ou acabar com esse tipo de violência. E os sinais, para serem percebidos, a gente precisa ter um ponto de referência. Conhecer os nossos filhos é o que vai fazer a gente entender assim: essa criança está mais calada, meu filho está mais introspectivo, meu filho não gosta mais de coisas que ele gostava antes, meu filho está dormindo mais tarde, meu filho está acordando mais cedo. Esses sinais a gente só consegue perceber, essas mudanças no comportamento da criança, quando a gente tem um ponto de referência forte. Então, se eu pudesse dar uma dica só se aproximem das crianças e dos adolescentes. A gente precisa ter um vínculo mais estabelecido. Eu ia te perguntar justamente isso, que importância que tem o vínculo familiar, o seio da família, num caso extremo como de alguém que está sofrendo ou está praticando bullying, ou mesmo de uma família numa situação, digamos que normal, que importância que tem esse convívio? O bullying, ele se caracteriza por uma irritação, uma provocação persistente. Então, ela é um movimento de um sofrimento prolongado. E esse sofrimento traz para a criança e para o adolescente vários sentimentos. Às vezes, o adolescente ou a criança que sofre o bullying se sente culpado, responsável, se sente envergonhado. Então, é um erro a gente achar que, se o meu filho estiver sofrendo, ele vai demonstrar. Às vezes a criança esconde, a criança mascara, o adolescente começa a dar sinais que não necessariamente estão direcionados com o sofrimento. E aí o vínculo é capaz de rastrear com mais facilidade essas diferenças tênues. Mas se a gente pensar em diferenças graves, no comportamento, a gente vai encontrar crianças e adolescentes que não querem mais ir para a escola, que se sentem muito ansiosos, que começam a sentir dores de barriga, de cabeça, mal-estar, quando vai se aproximando o horário de entrar na escola. Então, é no vínculo que a gente vai conseguir ter essa percepção, João, e principalmente a empatia, de não ficar rotulando como: meu filho é preguiçoso, ele não gosta de estudar, ele não quer se comprometer com as provas. Está carimbando marcas ruins nele, né? E você está calando o que ele poderia começar a se abrir com você. Então, validar o sofrimento das crianças e dos adolescentes é também uma das ações que os pais precisam desenvolver. Aline, a gente falou de dois polos, né? O abusado e o abusador, digamos assim. Mas quando um terceiro elemento que vê essa prática acontecendo, como é que ele tem que agir em uma situação dessa? Você sabe que a gente tem uma lei contra o bullying, de 2015. É uma lei contra o bullying, não contra o agressor. Tanto é que nessa lei, a instrução é: tanto vítima quanto agressor precisam ser acolhidos pela sociedade e tratados. Então, eles precisam de apoio psicológico, eles precisam de sanções, eles precisam de consequências, todos eles. E quando a gente vê
ou orienta, né, ou recebe alguém que assiste ao bullying, a gente entende aquela pessoa como cúmplice. E isso não significa culpa, mas significa responsabilidade. Então, todo mundo que está me assistindo agora, se o seu filho não pratica ou não sofre, ele já observou, ele já viu. Porque o bullying é uma prática comum. Em menor ou maior grau, ela é comum. O que não significa que seja normal, mas ela é comum. Então, a gente precisa instruir as crianças e os adolescentes de que ridicularizar, ofender, excluir, humilhar, tirar sarro de alguém insistentemente é crime, é errado, traz um sofrimento imenso. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa desse diálogo dentro de casa. Então, a gente precisa falar sobre isso com os nossos filhos, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora que vocês estão sentados juntos. A gente precisa trazer esse assunto. A gente não tem que esperar acontecer alguma coisa, a gente tem que trazer preventivamente, ensiná-los sobre a gravidade disso, ensiná-los que diante de qualquer suspeita, eles precisam chamar os responsáveis da escola e contar o que está acontecendo. Olha, esse grupinho está excluindo aquele amigo. A escola vai saber proteger essa informação. E as escolas também precisam falar sobre isso. Eu queria tocar justamente nesse assunto, porque nós tivemos 2 casos aqui, falamos de 2 casos que aconteceram no ambiente escolar. As escolas estão prontas para detectar isso aí? E como é que esse trabalho pode ser feito? Já que você está num ambiente ali que tem, de repente, 300, 400, 500. Como é que pode ser feito um trabalho para identificar alguém nesse todo que realmente está precisando de ajuda? Eu acho que o trabalho preventivo, ele não começa na identificação, ele começa realmente na prevenção. Além de identificar esses sinais em crianças e adolescentes, a escola precisa ter programas preventivos. Porque os jovens, eles passam por fases e por momentos onde eles criam certos grupos e esses grupos, eles se movimentam pela própria identificação. Esse é o nosso grupo, aquele não é o nosso grupo. Aí começa o estopim do bullying. Então, as escolas, elas precisam entender que não é porque não tem um caso grave ali que as políticas de prevenção do bullying não precisam acontecer. Elas precisam. As escolas precisam falar sobre isso com os alunos. Mas a gente encontra aí uma certa dificuldade porque os professores precisam desse espaço, desse aprendizado e desse suporte para que eles consigam implementar tudo isso. Então, eles precisariam aprender mais sobre desenvolvimento infantil, serem instruídos e instrumentalizados. Então, a gente precisa de uma união bem grande, né? Entre política, escola e família. Sem esse tripé, as crianças e os adolescentes ficam completamente desprotegidos. Aline, a gente tem assunto para falar muito aqui. Eu queria convidar você para uma outra oportunidade para a gente continuar falando disso, já que são orientações que realmente podem evitar que tragédias possam acontecer. Sem dúvida, João. E as tragédias, muitas vezes, não acontecem imediatamente, né? A gente sabe que, muitas vezes, o sofrimento, o mal-estar e os prejuízos vão acontecendo ao longo da vida dessas crianças e adolescentes. Então, tá certo, Aline. Obrigado, viu? Muito obrigada. Então, tá certo. A gente vai terminando por aqui, lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais, facebook.com/TV Setorial, no Instagram, @TV Setorial, também conheça nosso canal no YouTube, procura lá TV Setorial, faça sua inscrição, ative o sininho e receba diariamente tudo que a gente constrói com muito carinho para você, tá bom? Nós temos um novo encontro amanhã ao meio-dia, eu espero você. Tchau!